Este texto que nós acabamos de ler, Deus ele dá as recomendações a Moisés a respeito da lei, a respeito do holocausto, que em todo o sistema sacrificial era considerado como o sacrifício perfeito, porque o animal que era imolado, ele era completamente queimado. Era o único sacrifício em que o animal era completamente queimado, a sua gordura era queimada, e isso era oferecido ao Senhor também como a oferta pelo perdão de pecados. Mas isso também, ao longo desse texto, nós podemos observar que isso também se relaciona ao nosso viver, ao nosso dia a dia, na nossa vida, como prestação de culto ao Senhor. A Bíblia nos diz que primeiramente, nós, assim como Deus, Ele em todo o sistema sacrificial, e depois, no Novo Testamento, trazendo as recomendações através do apóstolo Paulo, nos diz que tudo que nós devemos fazer no culto seja com ordem e com decência. Deus, Ele é um Deus organizado e que Ele também exige de nós que nós também nos preparemos para adorá-lo, para prestarmos ao Senhor o nosso culto. Como da mesma forma que nós lemos aqui logo no versículo 9 e no versículo 10, toda a preparação que havia da parte do sacerdócio para que pudesse oferecer o holocausto ao Senhor. Não era de qualquer jeito. O sacerdote não poderia chegar de qualquer jeito, pegar um animal de qualquer jeito e jogar ali no altar como bem quisesse. Não, Deus ele também deu as suas diretrizes, assim como para nós também, quando nós nos achegamos à casa do Senhor, Deus também nos dá as diretrizes necessárias pelas quais nós devemos observar no nosso culto coletivo ao Senhor. Assim como na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, no nosso culto pessoal ao Senhor. Salomão, ele diz lá em Eclesiastes, no capítulo de número 5, quando ele diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que procedem mal. A cada momento, a cada dia, a palavra do Senhor, ela nos mostra que devemos oferecer ao Senhor o nosso melhor. Assim como ali no Antigo Testamento, o holocausto era visto como o melhor sacrifício, assim da mesma forma conosco, no nosso dia a dia, para que ofereçamos a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Porque se nós observarmos bem aqui, pelo que o texto nos apresenta, nós vemos a figura do sacerdote, nós vemos a figura do holocausto, nós vemos a figura do altar, das cinzas, da lenha e do fogo.
e sem medo nenhum de fazer as devidas comparações, nós como servos de Deus, nós estamos encaixados em três dessas figuras. A palavra de Deus nos diz, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós somos sacerdotes de Deus. Todo cristão, ele é um sacerdote. Mas vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E que a cada momento na nossa caminhada, o nosso viver, a nossa caminhada, as nossas atitudes, tudo isso elas reflitam para a glória de Deus. Que todos nós somos chamados por Deus para fazer algo na sua obra. Os irmãos que estiverem amanhã na escola dominical vão ouvir um pouquinho, porque eu também vou dar aula amanhã, né? Mas que chamado não é só um chamado para pastores, para missionários. Todo crente ele tem um chamado específico. Deus ele deseja usar cada um de nós segundo a sua vontade, seja no nosso trabalho, seja em nossa casa. Alguns Deus chama especificamente para viver exclusivamente para o ministério, mas todos nós temos o nosso papel dentro do corpo de Cristo. Aleluia. Esse é o tipo de vida sacerdotal que nós devemos realmente experimentar e devemos, a cada dia, ter o anseio e o desejo de realmente servir ao Senhor com alegria, aonde quer que nós estejamos sendo colocados. Se Deus te chamou para o louvor, amém, faça o seu melhor. Se Deus te chamou para trabalhar com as crianças, faça o seu melhor. Se Deus te chamou para dar aula na escola dominical, faça o seu melhor. Se Deus te chamou para pintar as paredes do templo, faça o seu melhor. Deus não está importando com títulos. Deus se importa com corações que apenas estejam dispostos a servi-lo. Hoje esse realmente é um tempo em que nós devemos aprender a absorver e viver a palavra, viver o Evangelho como sacerdote do Senhor. Que diz lá em Malaquias, que dos lábios do sacerdote deve provir o conhecimento do Senhor. E em muitas situações, Deus quer usar a sua vida. Porque com certeza você não vai ter os pastores 24 horas do seu lado. Muitas vezes Deus vai usar você. Aonde quer que você esteja. Para orar, para aconselhar, para dar
o ombro, mas que em tudo isso nós possamos fazer a vontade do nosso Deus. E diz mais o seguinte, que nós também somos o holocausto. Tanto o sacerdócio, mas também nós somos o sacrifício a ser apresentado a Deus todos os dias. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 2, versículo 1 de Romanos, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que este é o nosso culto racional, este é o nosso culto espiritual. No qual também o autor da carta aos Hebreus nos diz que nós também oferecemos a Deus sacrifícios de louvor como fruto de lábios que confessam o seu nome, que vivem a sua palavra, que amam a sua palavra, que têm na palavra de Deus as respectivas orientações e o embasamento para todas as áreas da nossa vida, da nossa existência. Aí podemos parar e pensar, como nós temos nos apresentado diante de Deus a cada dia? Como que nós temos como tem sido o nosso dia a dia diante de Deus? Porque em tudo isso aí, a terceira figura que nós também somos o altar. Lembrando que Deus, ele único e exclusivamente, ele só pode usar o altar quando o altar estiver limpo. Sem rachaduras, sem sujeira, sem as cinzas. E sendo altares do próprio Deus. Pode até não parecer esteticamente tão bonito aos olhos do mundo. Isso me faz lembrar ali a ocorrência em que Elias estava diante dos profetas de Baal, diante de Acabe, quando eles estavam lá no Monte Carmelo. Elias lança, inspirado por Deus, ele lança o desafio dos sacrifícios, mas que o altar de Baal já estava pronto. E da melhor forma possível aos olhos do mundo, naquele tempo. Porque ali, historicamente, era um dos redutos aos cultos a Baal naquele tempo. E diz o texto que quando deu a hora, o fim das orações e da tentativa do holocausto ali dos profetas a Baal, diz o texto que Elias silenciosamente ele foi pegou 12 pedras, recolocou no seu devido lugar, silenciosamente ele estava dizendo que Israel, só era Israel mesmo
com as 12 tribos juntas. Enfim, ali um altar estava realmente pronto. Fez uma oração rápida, objetiva, e Deus mandou o fogo do céu. É claro que para cada dia a Bíblia nos fala, né, que para isso a cinza tem que ser retirada do altar. Para o fogo realmente ganhar as proporções que realmente devem nas nossas vidas. A cinza a cada dia tem que ser retirada. Né? A Bíblia nos diz lá no Isaías, no capítulo 59, versículo 2, que diz que são os nossos pecados que fazem a separação entre nós e o nosso Deus. É a mesma coisa que os irmãos que dominam o churrasco, né? Preparam o carvão, ateiam o fogo e daqui a pouco começam a esquentar a carne, mas simplesmente se deixar simplesmente só aquela leva do carvão, daqui a pouco aquele carvão se torna cinza e o fogo vai diminuindo-se e um pouco daquelas cinzas que não forem retiradas e recolocarem mais carvão, daqui a pouco o fogo apaga. Assim não é diferente da nossa vida, da nossa caminhada com Deus. Da mesma forma em que nós, a cada dia, temos a consciência de que, junto ao nosso Deus, há um advogado chamado Jesus Cristo. A palavra que nos afirma que, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É essa retirada de toda a cinza do altar, para que o altar esteja limpo e apto para que o Senhor esteja usando como Ele deseja. Tendo mais, nunca podemos esquecer da lenha, né? O fogo só vai pegar força com lenha. Na nossa vida espiritual, a nossa lenha está aqui, ó. Oração. A famosa vitamina do crente, que chama-se Bíblia e oração. Onde nós podemos, e assim nós conhecemos mais ao Senhor, e deve parar por aí. Oséias diz que nós conhecemos e prossigamos em conhecer em cada momento da nossa existência, para que este fogo que diz a palavra de Deus, que é fogo consumidor, que o Espírito Santo ele tome em nossas vidas o espaço que é dele, para ele, para a
a glória dele. É que esse fogo consumidor, ele esteja nos purificando. Assim como o ouro, na sua forma bruta, quando nós desconhecemos, nós olhamos e achamos que é uma pedra qualquer, de tão escura que ela é, por causa das impurezas. Mas parece que ela se torna tão dourada, como nós também realmente conhecemos. Ela precisa passar pelo fogo. Ela passa pelo cadinho. Então, a cada dia, a cada momento, não precisamos nos preocupar se na nossa caminhada as lutas estão aumentando. Mas a grande diferença é que quando elas estiverem aumentando e a nossa vida estiver realmente em sintonia com Deus, com a sua palavra, isso é só um momento do cadinho de Deus, é só um momento de que Deus vai tirando as arestas e nos purificando para que nós possamos oferecer ao Senhor as nossas vidas, o mais excelente sacrifício de louvor ao Senhor. Amém?